O início da viagem foi uma urucubaca só. Confere essa viagem e veja que dessa vez foi um perrengue atrás do outro, até estabilizarmos e as coisas engrenarem. E quando pensamos que a Ziquezira tinha acabado... Bom, vê até o final do vídeo para conferir o que passou. Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! Iniciamos viagem com muita chuva, porém eram pancadas rápidas. 12 segundos depois... E logo depois já parava a chuva. Foi assim pelo menos 4 vezes. 1 hora depois... Enfim, chegamos ao Lakes Regional Park. Como sempre, endereço de mais informações do parque na descrição. Aqui vamos ao museu, pelo menos é o que pensávamos fazer. Mas antes, vamos passear no parque num mini trem. Alguns momentos depois...
Olha o pier em miniatura. O boat. Um faro. Olha as casinhas. Olha o estádio de beisebol. Uma cruza para tirar o lago. Fantástico. A casa do Edison, a casa do Ford, uma ponte, dinossauro Line. Mais bichos. Ok, agora vamos entrar no museu. Só que não. Tá fechado. Na verdade, fechou mais cedo hoje. Justo quando terminamos nosso passeio no trenzinho. Frustrados, fomos embora abaixo de chuva. Museu de Ferrorama. Pegamos uma chuvinha, hein? Tá refrescante, apesar de estar um bafo lá fora. Aí colocamos o ar-condicionado aqui agora. Porque tá um calor. Apesar da chuvinha tá fresquinha, ainda tem um bafo quente na cara. Sabe quando você tá perto do fogão e você sente um quente? É isso. Vamos pro próximo. 6 horas e meia depois. Esperando a confirmação do Airbnb que nunca chegou, desistimos dele e pegamos um hotel. Segundo dia. Eu não sei quanto a vocês, mas as coincidências com a gente é um absurdo. Ontem conseguimos um hotel e deu a casualidade que era de frente ao parque. O parque está aqui. Que a gente ia. A gente procurou mais ou menos perto pela cidade, mas nunca pensamos que iam tocar que dava para ir a pé no parque. Mosquitinho chato. Dê um like ou dislike,
Mas interaja conosco. Assim, o YouTube entende que o nosso vídeo tem conteúdo de interesse e nos indica para mais pessoas para nos conhecer. Não se esquece de comentar o que você está achando dos vídeos. Falo que essa viagem está estranha. Os Mermaids já não tem show. Pelo menos o nosso hotel era na frente. Só atravessamos a estrada. Você está vendo algo estranho? Olha isso! Ai, que medo de pular ele em cima. Meu, parque tá cheio disso. Falo que essa viagem tá estranha. Os Mermaids já não tem show. Pelo menos o nosso hotel era na frente. Só atravessamos a estrada. E aqui estamos indo pro local onde tem água. Eu não sei se vocês veem, mas eu tô escorrendo. Preciso de água. Vambora. Gente, tá aqui. Água. Tá. Ah, eu já tomei um banho de água. Nossa, que a água tá fria. É, tá fresquinha. Já tomei um banho de água antes de entrar aqui na água, porque eu estava necessitada. Oh. Okay. That is from Brazil. From Brazil? Yes. Say hello to Brazil. Hello, Brazil! Hello, Brazil! Ah. Você não quer sentar melhor? Não querendo dar nenhum spoiler, mas já dando, presta atenção nas nuvens lá em cima. Ah, você vai ver mais pra frente o que vai passar. Mas bicho homem, bicho teimoso, ficou incômodo nessa boia até não aguentar mais. E eu pedi ajuda de um salva-vida para redirecionar ele para o deck próximo a nós e ele pôde sentar como eu. E te digo que foi dinheiro jogado fora. Posição incômoda, doía o pescoço e o passeio não tinha emoção nenhuma. Aí ficamos meio parados nesse ponto. E aí, uma leve correnteza levou a gente para um sentido do rio. Porque, na verdade, isso é uma nascente de água. Por isso que a água era tão fria. Ai, dói o pescoço. Ah. Oi! Oi, pessoal, estamos disfrutando sem celular, sem internet, sem carro, sem nada. Só uma boia, água, uma câmera para trazer vocês. Com a gente. Ah, mas você sabe que dá uma dor no pescoço isso aqui? Não gostei dessa posição, não. Olha, a posição tem... Tem peixinho. Põe... Não, eles dentro d'água. Do outro lado. Ai, vem. Aqui nosso alça. Olha que água transparente. É. Água limpinha, está fresquinha, na temperatura ideal, realmente refrescante. Eu botava o pé da água, agora não foi mais. Isso é bom, muito bom. Aqui já tinha começado a chuviscar. Então não esperei Raul se juntar a mim. Me preocupava nossas toalhas e o resto que estava ao ar livre se molhar.
Então corri, devolvi a boia e consegui chegar às toalhas antes da chuva forte começar. Resumo da ópera. Este local que tinha para nos oferecer um show com sereias, uma praia artificial de uma nascente, acabou resultando em 1 hora dividida entre um passeio pela propriedade e meia hora nessa boia desconfortável. O show das sereias foi cancelado por mais um mês. Então, esse passeio teve mais não aproveitamento do que um desfrute. Infelizmente, porque o local é lindo e bem organizado. O distanciamento aqui era difícil, pois todos queriam se abrigar da chuva. E vai entender esse povo aí. Chuva caindo e eles lá, na chuva. Ok. O rabo no meio das pernas. Estamos fugindo da chuva. Oh my God. O dia inteiro vai chover. Aproveitamos só um tiquinho. Acho que a gente vai voltar para casa. Porque tudo que a gente planejou não tá dando certo. E acho que isso é um recado pra gente voltar para casa. Quando a gente estiver um pouco mais seco, voltamos. Assistir ao show das sereias e usufruir da praia do parque. Ontem conseguimos um hotel. Espera. Já falamos isso. Então, ficamos mais de 1 hora, bem mais de 1 hora no estacionamento de um hipermercado, o Kmart, esperando resposta de outro Airbnb. Mas sem resposta positiva, desistimos uma vez mais. E buscamos um hotel e aí voltamos a essa cena. Agora nós procuramos outro hotel. E a gente, como esse hotel é mais barato, a gente falou assim, o hotel mais próximo da gente, na mesma cidade, barato, e veio que acabamos no mesmo, quase no mesmo quarto. Sim, 3 quartos de diferença no mesmo hotel. Era ali, agora nós estamos aqui. É um absurdo. Olha, se a gente tivesse buscado, não teria lugar para ficar. Ai... Eu estou aqui limpando o carro, levando a roupa e as coisas para dentro do quarto. É. Agora, tirar tudo do carro para colocar dentro do quarto, para organizar, porque tá tudo desorganizado. Foi 2 tentativas e 2 falhas, não conseguimos ficar em nenhum Airbnb. A culpa foi nossa realmente porque foi tudo na última hora. Nós fizemos tudo na última hora e agora já sabemos que não pode ser na última hora. Tem que fazer as coisas com tempo, fazer as reservas com tempo e bueno, solucionamos. Deu um pouquinho de trabalho, mas solucionamos, já estamos aqui. Ficou um pouquinho mais caro do que a gente previa, porém isso acontece, não é toda viagem que é tudo um sucesso. Não muito mais caro. Ele fez um bom desconto. É? Sim. Ai, que bom. Esse é um hotel que aceita cachorros. Eu vou mostrar o quarto para vocês. Esse aqui são 2 camas queen. Normalmente a gente só dorme numa e o resto fica na outra. A outra fica como mesa grande. Sim. Aqui a gente. Oi, Luiz, câmera, ação. Aqui tem para pendurar as toalhas para usar. Aqui tem um baldinho de gelo, porque aqui na lateral, depois eu mostro para vocês, tem uma máquina de fazer gelo que você pode pegar quanto gelo que você quiser. E aqui o banheiro. O banheiro tá melhor do que o banheiro de ontem. A banheira ontem tava
É muito ruim. Nem tive coragem de tomar banho. Mas é isso aí. Esqueci de comentar que por conta do hotel ser muito barato, não tem micro-ondas ou frigobar. Portanto, a comida aqui é limitada. Mas será mesmo? Decidimos botar à prova isso e fizemos nhoque, pois era dia 29. Agora é nos arrumar. Ok, aqui está Marília. Estou preparando o nosso possível jantar. Vamos ver se dá certo. Nós vamos fazer nhoque. Como? Se não temos... Fala para ele esperar. Espera un poco, no hables que si no sale interferir el video. Como nós vamos fazer nhoque se não temos nem fogão e não temos nada que possa esquentar água, a não ser... O no, o aparelhinho que esquenta el agua del mate. Sim. Então, o Raul vai lá pegar o aparelhinho. E aqui nós temos o pacotinho fechado do nhoque. Aqui a gente já abriu ele. Aqui está. Esse, ó, nós vamos usar isso. Sim. Nós estamos com um amigo no celular aqui, ele acha que o pacote é só pro Raul. Aqui, esse aparelhinho, deixa eu desenrolar ele aqui, espera. Desenrola isso aqui. Espera aí, yo lo desenrolo. Aí Pronto. está. Esse aparelhinho, ele é para colocar aqui na água e você coloca aqui. E isso aqui fica na água. Isso vai esquentar a água o suficiente para que a água ferva. E aí a gente vai colocar o nhoque aí. Quando ele subir, eu vou colocar nessa outra vasilha aqui. Eu trouxe molho que eu fiz de casa aqui. Vamos a esclarecer de que estamos muy longe de casa y aquí no venden gnocchi en los restaurantes. Es muy difícil que alguien venda gnocchi. Y hoy es 29, entonces nos falamos que no íbamos a ficar sem gnocchis y estamos dando un jeito de comer gnocchis. Tanto que a gente não tem também prato para comer. Vamos ter de engenhar alguma coisa. Ah, aquí tem un prato aquí y otro prato, claro, ya tenemos prato. Vamos ficar devendo os pratos. Vamos ter de engenhar aqui. Isso é perfeito como prato. Aham, tá bom. Então aqui o molho que eu fiz em casa. Esta água dessa torneira sai tão pelando que não se consegue colocar a mão aqui. Ó lá, já tá fazendo borbulha, porque tá esquentando mais a água do que ela já estava quente. E aqui eu comprei uma escumadeira, eu vou retirar o nhoque, vou colocar aqui, colocar o molho e fazemos. E aí, nós vamos mostrar todo o processo aqui para vocês. Aqui eu costumo soltar os nhoques um dos outros para ele não grudar. Então, eu tô soltando eles aqui agora. Ok, aí eu já esvaziei. Aqui tá o nhoque. Isso vai virar um prato pra gente, porque como a gente não tem prato. E olha aqui como tá o esquentador de água. Você sabe que na verdade nós compramos essas vasilhas e compramos essa colher num thrift que nós fomos hoje de tarde. Como já confirmamos que não íamos para Airbnb nenhum, então tivemos de fazer isso. Compramos para poder cozinhar aqui.
Vamos ver se vai dar certo isso. Vim abrir o outro, porque assim a gente fica com os dois pratos. E aí eu coloco num saquinho o que sobra, que não for cozido. São 500 gramas cada pacote. Então agora eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, de desgrudar eles. Pronto, já desgrudei e ganhamos 2 pratinhos. Realmente estamos longe de qualquer lugar que possa, longe de supermercado. Acho que não vale a pena ir hasta comprar. Não, na verdade a gente tá fazendo uma gambiarra aqui. Sim, e bueno. Talher eu tenho, porque eu tenho uma bolsinha, olha, todo cheio de coisa, tudo de cozinha. Então, talher para comer, nós temos. Eu tenho uma bolsa que eu sempre viajo e trago ela, com tudo de cozinha dentro. Então, o mínimo nós temos. Eu tinha os pratos, mas é que eu tirei, porque a gente não estava viajando com essa bolsa tão frequente. E aí eu tirei. É aqueles pratos vermelho e amarelo que tinha lá em casa. E aí, então, agora ficamos sem prato. Mas demos um jeito. Agora vamos ver como é que sai isso. Temos gelo para bebidas, isso aí está bom, os garfos. Estamos fazendo experiências. Nós estamos com uma tampa de panela improvisada. Não está esquentando como a gente achou que iria esquentar. Então a gente vai colocar, isso vai levar tempo. A gente vai colocar de pouquinho em pouquinho e vamos ver o que... Pode mostrar aqui. E vamos ver o que acontece. Isso eu não sei se vai dar certo, porque teoricamente isso deveria subir, assim, digamos, com uma certa... Não é rapidez a palavra certa, mas... Quanto tempo demora a subir normalmente? Ah, mas é diferente, porque aí a água tá borbulhando lá na panela, no fogo. Okay. Aqui ela não tá borbulhando. Então, ela... Eu não sei... Lá demora, o quê? Uns 2 minutos, 3 minutos. Ele cozinha e boia. Quando ele boia, ele tá pronto. São 10h30. Todos os restaurantes já fecharam. Então, ou isso dá certo, ou isso dá certo. Por mais que estejam abertos, aqui não vendem nhoque. Não, nhoque não, mas Então, comida. A comida sim. Vamos ver se funcionou. Tirar a nossa tampa. Da panela. Oh, olha aqui. E não Subiram é que os primeiros. subiram os primeiros? Aí eu vou colocar aqui. Essa é uma panelinha elétrica que eu tenho. Essa panelinha, ela desmonta, o cabo sai. E aí, aqui vai ficar quente até a gente comer. Agora pode colocar mais. Então vamos. Trocamos de panela. Colocamos uma panela menor. Porque a menor ajuda mais a concentrar. Isolamos com uma toalha. Porque, Tava difícil, não tava... porque o cedor é muito pequeno. É. Eu uso ele só para aquecer a água do chimarrão. E...
Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta com mais. Ok. Parece que o negócio tá funcionando. Aqui, tudo em cima. Então, as más línguas diziam que a gente ia comer só amanhã, mas eu acho que a gente vai comer antes. Como são gnocchis al hotel. Agora, isso aqui tá funcionando melhor para tampar do Pode que o colocar outro. mais, se quiser. É, você acha? Sim. Na verdade não é que eu acho, é que estou com fome. É. Só isso? Sim, porque eu vou ficar por aqui e aí eu já fico tomando conta. Então tá bom. A gente resolveu que tá se prolongando muito. Aqui eu já tenho ela. Pode chegar mais perto. Aqui eu já tenho ele não deixando esfriar. Tá numa panelinha elétrica. Então nós vamos dividir isso, colocar nos nossos pratos e vamos comer. E enquanto isso o resto fica ali cozinhando e a gente vai repondo. Senão nós vamos comer no dia 30 e nhoque se come no dia 29. Vambora? Então agora eu vou servir. Para começo vai estar bom. Tá uma delícia. Ah, eu já experimentei. Está muita fome. Tá bom. Menos por este lado. Muita fome. Enquanto isso, aquele continua lá. E agora vamos comer. Nós mata a cobra e mostra o pau. Não vamos ter assim uma mesa bonita, porque afinal de contas não temos duas cadeiras. Então, um dinheirinho embaixo do prato e o nhoque. Um dinheirinho embaixo do prato e o nhoque. E agora, vamos comer? Vamos comer. Ataque! Enquanto isso, fica cozinhando um pouco mais lá. Experimenta, Raul. Vê se tá bom. Joia! 3 dias depois. Vou mostrar pra vocês agora uma coisa linda. Olha esse arco-íris. É duplo. Agora não dá pra ver o outro. Está um pouquinho mais fraco o segundo. Mas é muito fraco. Realmente E são ele dois. vem até... Ó, ele tá dando a volta agora. Olha que bonito no seu. Pena que aqui não é teto solar. Ah, dá para ver. Dá para ver, pero vidro. Dá a volta toda. Olha que coisa linda. Até agora há pouco não dava pra ver lá em cima. Ai, que lindo. Aí eu tive a brilhante ideia de parar para fotografar o arco-íris. E quando voltei no carro, já tínhamos andado alguns minutos e pergunto se o Raul já tinha pego a GoPro. E ele disse que não.
Paramos e não achávamos a câmera. Desesperados, Raul buscou no carro e depois voltamos com o carro para ver se tinha caído na grama. Só por esse susto já merecemos um like no vídeo. O carro foi invadido por pernilongos com bastante fome. Ficamos um monte de picada. E nada de achar a câmera. Depois de buscarmos por uns 20 minutos na grama, à beira da estrada, eu resolvi olhar o carro de novo e achei a dita cuja caída entre o meu banco e o console do carro. Foi um susto enorme. Para arrematar essa viagem muito doida. Em mais 30 minutos, estávamos chegando em casa. Obrigada por nos assistir até agora. Dê like, comente, compartilhe, se inscreva clicando no logo. Aqui tem um vídeo que possa te interessar em nossa playlist. Vem com a gente!